Boa noite, pessoal. Vamos estar iniciando hoje mais uma live com o tema transtorno obsessivo compulsivo na pandemia. Vamos estar tratando o aspecto de diagnósticos, vamos estar falando sobre tratamento, vamos estar falando sobre diversos temas que a gente pode estar conversando aqui, até mesmo resolvendo, ajudando a resolver as situações que... Doutor Irã, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, sim. O senhor está me ouvindo bem? Tudo bem. Estou escutando Muito bem. bem também. Estou lhe ouvindo muito bem também, estou lhe observando muito bem também. Já agradecer o pessoal que já está chegando em nossa live, em mais um final de semana, como o senhor já bem estava frisando o tema de hoje. Vamos estar tratando do transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido TOC, né, doutor Irã? Onde daqui a pouco vamos já estar iniciando. Só aqui agradecer a todos que já estão em nossa live, já curtindo, já desejando boa noite a todos, final de semana. E lembrando, todo domingo, às 19 horas, você que está em casa pode estar juntamente conosco aqui através do Instagram. Pode também deixar o seu comentário, também deixando o seu questionamento durante a semana, já que a gente já coloca com antecedência e também dias antes a nossa live ou o tema de nossa live. Mas, doutor Irã, para a gente poder já iniciar, já lembrando também do canal do YouTube, o pessoal pode já estar acompanhando. A nossa live hoje vai ser 24 horas no Instagram, depois será também alguns trechos colocados através do nosso canal do YouTube, que você pode ir lá acessar. Doutor Irã Pessoa, colocou rápido, fácil, Doutor Irã Pessoa, lá no YouTube, e vai estar curtindo, compartilhando também os nossos vídeos e também aproveita, se inscreve. Doutor Irã, para a gente poder iniciar, para o senhor poder estar trazendo uma introdução, uma forma mais ampla sobre o que é esse transtorno que por muitas vezes passa a ser conhecido e também desconhecido numa sociedade que temos aí tantos brasileiros que sofrem, não só o Brasil, né? Temos brasileiros, mas para a gente poder estar mais próximo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas milhares de pessoas em todo o nosso globo terrestre sofrem desse transtorno, doutor. Explica para a gente o que é o transtorno. Então vamos lá. Transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado pela existência de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, tá? Então, essencialmente, nós vamos ter pensamentos obsessivos e comportamentos obsessivos. E esses pensamentos e comportamentos geram prejuízo ao paciente, o que pode causar e vai caracterizar um transtorno, tá certo? Esse transtorno, ele tem uma prevalência de 3%, de 2 a 3% em torno da população geral. É um transtorno que tem uma característica bem distinta das outras patologias na psiquiatria, e ele é caracterizado por pensamentos obsessivos, né? São pensamentos repetitivos, intrusivos, que o paciente involuntariamente vai ter esse pensamento obsessivo na mente. Então, essencialmente, ele vai ser caracterizado por esse pensamento persistente e fixo, né, que vem à mente sem o paciente querer, sem o paciente ter a vontade de querer ter esse pensamento. E nós estamos falando de pandemia. E essa pandemia trouxe bastantes preocupações na população. E no transtorno obsessivo compulsivo, você pode ter, vamos dizer, praticamente 4 modalidades, né? A essencial que nós vamos falar aqui, que nós estamos falando de pandemia, nós vamos falar de contaminação. Então, o paciente tem o pensamento, né, que pode estar contaminado ou que vai se contaminar. Então, esse pensamento ele é intrusivo, né? Ele vem sem o paciente querer e vai gerar um sentimento de tentar o paciente tirar esse pensamento através de desviar o pensamento para outra coisa, né? Tentar desviar o pensamento, né, do sentido de pandemia e o comportamento. Então, ele vai tentar, se ele tem um pensamento de contaminação ou medo de contaminação, ele vai tentar fazer algo para anular esse pensamento de contaminação, que no caso, ele vai tentar lavar as mãos, ele vai tentar fazer outros mecanismos, como tentar o excesso de máscara até em casa, até sozinho no quarto, ele vai tentar fazer para tentar se proteger do coronavírus. Então,
essencialmente, você vai ter esses pensamentos e você vai ter um comportamento para tentar anular ou aliviar aquele sofrimento psíquico ou sofrimento físico que o paciente está naquele momento sentindo. Então, as crises, geralmente, para a gente caracterizar como um transtorno, ele vai caracterizar essencialmente, vamos dizer assim, 1 hora por dia. Ele vai ter esses pensamentos bem recorrentes, bem fixos nesses pacientes, e ele vai gerar um sofrimento. Então, esse sofrimento ele vai ser perceptível através do trabalho, ele vai ser perceptível pela família, ele vai ser perceptível no ambiente social que o paciente estiver, porque muitas das vezes, numa roda de conversa, ele não vai tentar tocar nas pessoas, ele vai evitar, muitas vezes, apertar a mão. No caso, até o cotovelo, ele vai ficar desconfiado, como que pegou o vírus através do toque do cotovelo, ou até mesmo do comprimento de pés, que geralmente as pessoas modelam, né, o comprimento social. Então, você vai perceber que é aquela pessoa que está mais ali fechada. Geralmente, ele não vai sair, né? A tendência do paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo é ficar mais em casa e se enclausturar naquele ambiente ali para tentar conter esse pensamento que vem, essas ideias, né, essas imagens que vêm na mente de vamos dizer, contaminação. Então, o paciente também, a gente, para caracterizar como diagnóstico, né, dentro da psiquiatria, a gente também tem que descartar o uso de substâncias, que a gente já falou na live anterior, a questão do alcoolismo na pandemia. A gente tem que descartar essa questão dos reflexos do alcoolismo no paciente, tem que descartar causas clínicas e outros transtornos psiquiátricos que cursam comorbidamente com o transtorno obsessivo compulsivo, Rodrigo. Então, essencialmente, a gente vai ter, por exemplo, igual para homens e mulheres na fase adulta. Na fase mais ou menos de adolescência e infância, você vai ter uma predominância algo mais para meninos, tá certo? E a explicação disso, por que isso acontece, né? Então, a gente vai estar aqui falando aqui por que assim, as pessoas que estão de fora não conseguem entender o que está acontecendo com o paciente. E cada vez mais, com essa questão dos estigmas que o paciente psiquiátrico tem, muitas pessoas ficam lá dizendo assim, são coisas da tua cabeça, tira isso da cabeça. Não querem tratar como um transtorno, como uma perturbação mental. E muitas das vezes o paciente sofre a mais pela mal compreensão da família com relação ao transtorno em si. Então, se sabe-se hoje, na questão neurobiológica, né, na questão mais dos receptores, que o transtorno obsessivo compulsivo tem uma explicação através do sistema serotoninérgico. Né? A gente sabe que os receptores serotoninérgicos têm um papel importante no desenvolvimento desse transtorno, tá? E a gente pode observar também que algumas situações, por exemplo, que se observou através de estudos que os receptores do ácido 5-hidroxi, enfim, afetam o paciente e com a clomipramina esse ácido ele diminuiu no líquido cefalorraquídeo, tá certo? Então, assim, a explicação serotoninérgica é a noradrenérgica vai perdendo mais força e também existe uma explicação imune. Mas muitas vezes a criança que tem febre reumática, que desenvolve a coreia de Sydenham, mais ou menos 30% vai desenvolver, pode impulsar com toque também, Rodrigo. Então, uma explicação neuroimunológica nessa questão aí, da questão imune, que pode também interferir na questão da criança, que pode desenvolver o toque. Então, está atento a isso aí, porque tem estudos que relatam a interferência dos vamos dizer assim, dos streptococcus beta-hemolíticos do grupo A das células de Lanzfeld, que são esses streptococcus que podem também desencadear esse transtorno. Se observa também, através da tomografia do PET, muitas das vezes existe um aumento do metabolismo nas regiões frontal, na região mais ou menos do cíngulo e também na região do tálamo e, enfim, na região cerebral. Então, tem uma explicação também nessa área e uma explicação genética também direcionada a esse aspecto, que se observa uma concordância de gêmeos homozigotos do que em gêmeos heterozigotos, né? Então, existe uma explicação também genética para o transtorno. Então, essencialmente, você vai ter
Aí alguns subtipos, que vai ter a contaminação, que é o que a gente vai ver na pandemia mais recentemente, a questão do risco da sensação de estar contaminado pelo vírus. Você vai ter também a dúvida patológica. A dúvida patológica você observa muito naquela característica daqueles pacientes que saem de casa, fechou a porta, e quando chega num determinado tempo, se não fechei a porta, volta para trás, fecha a porta de novo, checa a porta e sai. E muitas das vezes esse rito pode ser 10, 15, 30, 40 vezes, o paciente pode retornar à mesma porta, preocupado se fechou bem a porta. Então, essa dúvida patológica, muitas das vezes, pode acontecer no paciente psiquiátrico, geralmente na região, diversas áreas, por exemplo, da vida do paciente. E isso nós estamos falando de coronavírus, o paciente vai apresentar em situações específicas aquela questão, eu me contaminei, eu não me contaminei, eu estou com vírus, não estou com vírus, e começa a fazer todo um ritual para tentar tirar ou amenizar esse sofrimento psíquico ou a ansiedade que causa essas obsessões na mente. Tá certo, Rodrigo? Então, você vai ter também a simetria. Pacientes podem demorar horas para, por exemplo, fazer uma barba ou até mesmo pentear o cabelo, porque sempre pensando, tem alguma coisa solta ali, não está legal. A simetria em objetos da casa mesmo, organizando de uma certa forma, e pode passar horas para limpar uma casa, fazer a higienização de sua vida cotidiana. Então, essa simetria e esses pensamentos de contaminação e de dúvida patológica, enfim, o paciente também pode apresentar situações como, por exemplo, roer as unhas para tentar neutralizar esse pensamento, arrancar cabelos, fios de cabelos, caracterizado mais pela tricotrilomania, né, que é a sensação de você ficar tirando ali pelo por pelo, para tentar amenizar esse sofrimento psíquico. Então, de forma geral, você vai ter um comportamento de sintomas que, muitas das vezes, por exemplo, você observa em criança o nojo. O nojo, por exemplo, a germe, por exemplo, urina, a fezes, diversas situações que a criança ela vai ter medo de, por exemplo, estar contaminada. Então, ele vai evitar tocar naquilo, vai evitar ter o contato com aquele objeto, tudo que gira em torno disso. Porque o pensamento ele vai estar ali e, muitas das vezes, a criança vai se esquivar muito de fazer essas questões. Então, essencialmente, você vai ter essa questão do nojo, você vai ter a questão da limpeza, da simetria, se observa tranquilamente durante a evolução do paciente o prejuízo, porque a limpeza pode ser tanta, que o paciente pode passar, muitas das vezes, horas lavando as mãos, horas tomando banho, ou horas fazendo a higienização do quarto, Rodrigo. Então, isso é muito preocupante, porque quando se chega já nessa situação, o paciente já tem um grau de comprometimento muito grande. Então, esses pensamentos intrusivos, esses comportamentos repetitivos, eles são prejudiciais e devem ser tratados. Então, hoje em dia, a gente vai pensar também em comorbidades. Muitas das vezes o toque ele não está só. O toque ele vem junto, muitas das vezes, através de um sintoma depressivo, né, que tem uma comorbidade muito grande, com a fobia social, com o uso de substância que nós temos agora na pandemia, um aumento significativo de uso de álcool nesse período agora, e também tem uma relação muito próxima com os transtornos ansiosos. Então, é preciso, inicialmente, estar atento à classificação um pouco dos sintomas, né, dos pensamentos, do comportamento, para tentar anular esses pensamentos que ficam fixos na mente, tá certo? Para a gente poder caracterizar essencialmente como transtorno obsessivo compulsivo, tá certo? Então, se a gente sabe agora de que vem, como se desenvolve, a gente sabe como diagnosticar através dos sintomas, a gente sabe identificá-los. Então, como a gente vai tratar, Rodrigo? Essencialmente, hoje, nós tratamos com duas formas, né? São várias formas, mas essencialmente duas, né? As medidas não farmacológicas e as medidas farmacológicas. As não farmacológicas, Rodrigo, nós vamos estar incluindo aí, vamos dizer assim, as terapias. Sempre tenho reforçado aqui nas lives a importância da terapia cognitivo-comportamental na característica desse transtorno, né? Até mesmo pela diversidade e dificuldade. Se tem feito vários estudos aí, que a combinação das terapias, né, a farmacológica com a não farmacológica, tem resultados melhores no tratamento desses pacientes, Rodrigo. Então, essencialmente, você vai estar aí atento, né, a TCC, a terapia, vamos dizer assim, mais breve, voltado a focada às situações da terapia familiar. Porque muitas vezes, como lidar, como a família enfrentar a questão do transtorno obsessivo compulsivo, como fazer para que esse pensamento seja neutralizado ou até mesmo aliviado
através de terapias. Né? Já numa terapia farmacológica, você vai ter os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, você vai ter os IMAL, você vai ter os tricíclicos, você vai ter os duais, e você pode até utilizar em algumas situações específicas os antipsicóticos. Né? Atento aí aos sintomas, porque a refratariedade existe mais ou menos 30%, 30% a 40% podem ser refratários a medicamentos. Então, também tem uma escala que a gente pode utilizar, que a gente vai utilizando os fármacos, de uma certa forma que o paciente tem a resposta terapêutica. Até uma situação que você vê que nem um fármaco corresponde, muitas vezes é indicado a eletroconvulsoterapia, você vai ter a estimulação cerebral profunda e você vai ter também até em situações cirúrgicas a cingulotomia ou capsulotomia, tá certo? Então, atento aí a esses transtornos, como tratar e um acompanhamento fixo, médico, psiquiátrico, nessa gama de pacientes, porque geralmente o índice de refratariedade também é alto e a gente precisa estar ali acompanhando muito de próximo a resposta do paciente. Então, Rodrigo, de forma geral, abro aqui para a pergunta aqui do grupo e expondo brevemente o que é o transtorno obsessivo compulsivo. A gente pode aqui estar comentando e estar aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Muito bem, então vamos lá. Olha, deixa eu abraçar primeiramente a Renata Araújo, que é lá de São Paulo, está acompanhando também a live desse domingo. A Marleide Cabral está sempre acompanhando todos os domingos. A Cida Cabeleireira também acompanhando. A Fernanda Andrade também já está deixando aqui o boa noite, está acompanhando nossa live. Você que está acompanhando nossa live, eu sempre peço para você também já estar compartilhando este nosso trabalho, o trabalho do Dr. Irã também, logicamente, e você que está em casa pode também estar curtindo, compartilhando as nossas lives, pode estar também seguindo através do Instagram. Mas já colocamos aqui a nossa primeira pergunta, a Silmara da Costa Santos. Boa noite, doutor Irã. Aquela pessoa que está só isolada e também com frequência lava as mãos, está com muito medo de pegar essa doença, significa, ou acredito que o toque, doutor Irã? Então vamos lá. A ansiedade, você ter o medo, ele é comum, tá certo? Você ter o medo de contrair o vírus, né? Então, quando causa prejuízo, essencialmente, vamos dizer que a preocupação excessiva, com tensão muscular e uma série de situações que esse medo consegue prejudicar o dia a dia do paciente, a gente vai classificar como ansiedade. Agora, quando esses pensamentos são intrusivos, são persistentes, são ali fixos na mente, e que muitas das vezes ela vai tentar fazer esse ritual várias vezes, no mínimo 1 hora por dia, o paciente, vamos dizer assim, desprende de tempo para tentar neutralizar esses pensamentos, a gente vai caracterizar como transtorno obsessivo compulsivo, descartando essencialmente o transtorno de ansiedade generalizada que uma gama de pacientes tem. Também descartando o transtorno de ansiedade social, que muitas das vezes o paciente pode apresentar também nessa pandemia, ele já vinha com algum transtorno de ansiedade social e no momento que vem a pandemia, se intensifica a ansiedade social. Geralmente o paciente tende a ficar mais isolado e evita muitas vezes o contato ao público, não essencialmente com medo ao vírus, mas com medo do julgamento das pessoas por, muitas das vezes, o paciente dar uma opinião ou as pessoas não concordarem com aquela opinião ou ter uma emissão de valor diferenciado. Então, esse pensamento que o paciente tem, se ele está em casa, geralmente ele já começou um prejuízo social, ele já está no isolamento, mas ele não sai muitas das vezes essencialmente pelo medo que ele tem de contrair o vírus. E se ele faz um ritual para tentar compensar esse medo, e esse ritual é intenso, esse ritual ele é substancialmente mais de 1 hora, com a capacidade de interferir no dia a dia da vida do paciente, pode ser caracterizado como transtorno obsessivo compulsivo e o paciente deve fazer um tratamento e um acompanhamento médico adequado, Rodrigo. Doutor Irã, deixa eu abraçar. A Branca Costa disse o seguinte: boa noite, Rodrigo, eu sou Branca da cidade de Belém e boa noite, doutor Irã, grande médico, onde temos aqui também a Ângela Dias acompanhando, a Renata Marte também acompanhando nossa live. Já o Jefferson Lima, Sociologia, diz o seguinte, bem rápido e simples e bem direto também. Existe cura para o toque, doutor Irã? Em algumas situações, sim, com tratamento adequado, e em algumas situações pode ter controle. Então, em algumas situações, você faz um tratamento de 6 meses,
Muitas vezes o paciente responde bem e muitas das vezes a gente tira a medicação e o paciente fica bem. Né? Em algumas situações vai um pouco mais o tratamento e em algumas situações a gente vai usar um pouco mais de tempo. Né? Tem cura sim e tem tratamento, tá certo? E em algumas situações também tem controle, tá certo? Porque cada paciente vai responder de forma adequada e numa situação específica com base ao tratamento, a arquitetura do tratamento do paciente. Mas um bom tratamento, um bom acompanhamento, o paciente consegue sim se livrar do transtorno obsessivo compulsivo, Rodrigo. Olha, doutor, também está acompanhando a Ângela Silva Dias, a Psy Mariana Farias também, a Alessandra Valéria, que está sempre acompanhando, a Claudinha Mary também na nossa live. E, doutor Irã, essa semana poderia até ser questionado por pessoas que estão sempre acompanhando a live, até através do nosso Instagram, perguntando por ser uma pessoa que foi contaminada pelo Covid, foi, infelizmente, aí, teve essa enfermidade, e está no tratamento. E a mesma que pode estar também sugerindo para que nossa live, você que está em casa também já pode também estar deixando a sua sugestão. O tema de hoje é o transtorno obsessivo compulsivo. Caso alguém venha ser contaminado pelo Covid-19, pelo coronavírus tão conhecido, e a pessoa tenha este mesmo transtorno, o TOC. Quais são os conselhos que o senhor dá para esta pessoa que está passando por dois momentos extremamente difíceis? Então, duas situações inusitadas, né? Mas pode acontecer. Eu acho que essencialmente, se está tomando medicamento, mantenha o seu tratamento. É o que a gente sempre orienta inicialmente a todos os pacientes. Não suspender o tratamento no período de pandemia, tá certo? Se contrair o coronavírus, geralmente as pessoas pensam o pior. Né? Então vamos começar pensando pelo que é mais comum. O paciente responde significativamente bem. Então vamos pensar primeiro para o que geralmente acontece, que é a recuperação e a melhora do paciente, independentemente de muitos fármacos. Né? O coronavírus ele tem uma taxa de resposta sem qualquer complicação de 85%, Rodrigo. Então, vamos pensar primeiro no positivo, tá certo? E de tentar anular aquele pensamento negativo. Segundo, acompanhamento médico, tá bem? Eu sempre digo que, somado às medicações, que pode haver um ajuste dos medicamentos durante o período que tenha ou que esteja contraído o vírus, que tenha um acompanhamento médico, psiquiátrico, já que tem a comorbidade de ter o transtorno obsessivo compulsivo prévio. Então, acompanhamento médico e sugiro também acompanhamento psicológico durante esse período que for passar. Até mesmo porque o período em torno vamos dizer, da infecção do coronavírus é uma coisa e também a continuidade pós-infecção, tá certo? E tentar ajustar os medicamentos e reforçar as terapias para esse paciente, Rodrigo. Então, essencialmente, são essas orientações que nós damos a todos os pacientes, inclusive os que são diagnosticados com Covid-19, Rodrigo. Deixa eu abraçar o Marcelo da Silva, está acompanhando com Dona Maria Francisca, uma paciente do senhor lá de Maria Campo Francisca. Grande, lá, Dona Maria pertencente Francisca, um abraço lá de Campo Grande, né? Cadeira cativa. Quem está sempre de cadeira cativa. Quem está acompanhando também a doutora Bernadette, está sempre acompanhando a nossa live e também está com a sua mamãe, não é isso, doutor Irã? Que está sempre acompanhando a nossa live aqui todos os domingos. Olha, doutor Irã, deixa eu abraçar também o Diego Santana, o Jean Carlos também acompanha a nossa live. A Ranilda Neves diz o seguinte: boa noite, doutor Irã. Mudar de casa pode ajudar? Pode. Ou em situações específicas, porque assim, a resposta que o paciente vai ter à nova adaptação é o que vai dizer para a gente o que vai acontecer, né? Mas, assim, essencialmente o que muda mesmo é as terapias e medicamentos, Rodrigo. O que geralmente ajuda bastante o paciente são essas terapias. Mudar de casa pode ser um fator interessante, mas se ele tem um transtorno obsessivo compulsivo, ele vai se expressar em qualquer casa que o paciente for. Então, trata o transtorno de base primeiro para depois mudar de casa.
Doutor Irã, deixa eu abraçar o Crisóstones, Tomás está acompanhando, a Luciene está acompanhando, a Lucineide Joventino também, a Fátima Biscuit também está acompanhando a nossa live e deixa também o questionamento. O toque tem alguma relação com a genialidade? E também, na mesma pergunta, diz o seguinte: pessoas muito inteligentes podem também estarem envolvidas com o toque, doutor Irã? Sim, porque até mesmo a cognição ele é bem aguçada. Então, o paciente muitas das vezes tem uma capacidade de, por exemplo, fazer interpretações de situações extremas. São geralmente pessoas que estudam bastante, então pessoas que... você observa também, na gama de adolescentes que tem um ritual muito grande de estudo, o toque de organização. Então, você vai ver que a arquitetura da organização do paciente, muitas das vezes, é surpreendente. Mas quando a gente vai ver que é o extremo que chega a ser patológico, a um ponto de que o paciente consegue passar horas tentando preparar aquele ambiente para que ele possa estudar, é o que muitas vezes nos chama a atenção. Então, nessa gama de pacientes, sim, Rodrigo, pode ter um aumento do transtorno obsessivo compulsivo. Doutor Irã, deixa eu abraçar também a Lourdes Paulinho, está acompanhando, que eu chamo a mesma sempre de Maria, da cidade de Belém, está todos os finais de semana, todo domingo acompanhando. E lembrando mais uma vez, após a nossa live, você pode estar acompanhando através do Instagram, psiquiatra.irãpessoa, pode também estar comentando com os amigos, com os vizinhos, também com os familiares, sobre essa nossa live de todo domingo. E também você acompanha alguns trechos de nossa live também através do canal do YouTube, que é Doutor Irã Pessoa. Bem facinho, Doutor Irã Pessoa, e vai estar também acompanhando. Doutor Irã, o senhor pode também estar colocando o toque em um dos seus esclarecimentos sobre o pensamento na questão da imaginação. Como é que funciona essa imaginação para a pessoa que está sofrendo um toque, até para que os familiares possam também estar tendo um envolvimento e estar auxiliando esse paciente? Então, pessoal, o medo é uma coisa. O medo todo mundo tem. Incluso nós também temos o medo de contrair o vírus, né? Isso é o medo, é o espetáculo do medo, né? Estamos numa pandemia e é natural que tenhamos medo de contrair o vírus, tá certo? Então, esse pensamento ele é natural, né? Agora, quando esse medo ele é persistente, todos os dias, toda hora, todo minuto, o paciente está preocupado excessivamente em contrair o vírus, tá? O paciente começa a ter esse pensamento fixo, involuntário, sem ele querer, e que mexe na rotina do dia a dia. Então, o paciente começa de manhã, ele acorda pela manhã e já tem aquele ritual de fazer higienização da casa por achar que, por exemplo, tem que higienizar excessivamente aos extremos. Tem paciente que, por exemplo, com transtorno obsessivo compulsivo, começa a ter dermatite nas mãos, de tanto fazer asepsia das mãos. Chega a um ponto excessivo dele não conseguir sair, porque ele não consegue tocar em nada, nem maçaneta, nem situações. Aquela questão do álcool em gel, do álcool líquido, o paciente chega a usar litros durante o dia. Então, incluso em casa, incluso quando não existe esse medo real, aparentemente, ao paciente. Então, um pensamento terrível, persistente, ali fixo na mente do paciente, que causa um prejuízo enorme. Então, é percebível, muitas das vezes, Rodrigo, por quem está com o paciente. Então, ao você vê o comportamento que muda a rotina do paciente. O exagero, né, de limpeza, né? O exagero do paciente, por exemplo, sair, que eu até estava observando o WhatsApp, você vê muitas coisas, né? Que você observa situações extremas. Então, o cara sai com capote, sai com gorro, com máscara, com botas, com tudo. E muitas das vezes ele está dentro do carro, no trânsito, né? Sozinho. E muitas vezes ele sozinho fazendo asepsia, sem ter contato com nada, mas fazendo asepsia do carro em todo momento. Então, é chamativo, né? Essa pessoa com essa característica é chamativo de distante. Você observa que o comportamento é bem clássico e por mais que o paciente, muitas vezes, ele pode ter crítica, a gente chama de insight, muitas vezes o paciente não tem. Então, a crítica é você observar esse pensamento que eu estou no momento, ele é real,
ele é compatível com a realidade, né? Então, sempre fazer essa crítica. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, esse pensamento que chega até a minha mente, repetitivo, ele é real, ele é para tanto? Então, é essa pergunta que sempre faz. Quando o paciente ele tem essa crítica que não, eu estou exagerando aqui, é o exagero, o excesso, é o surreal, então ele está com crítica. Ele percebe que ele está exagerando. Mas em algumas situações que, por exemplo, e aí chama a atenção algumas situações, que alguns sintomas psicóticos, tá certo, podem surgir durante o pensamento, até mesmo do transtorno obsessivo compulsivo, principalmente em contaminação. Você observa o paciente chegar e dizer que está com a pele contaminada. Então ele não tem dúvida, ele tem certeza, ele tem convicção. E por mais que você argumente o contrário ao paciente, não, que você já, né, fez de tudo, você fez exames, não, mas eu tenho certeza. Então, quando, muitas das vezes, o paciente ele tem um comportamento de rigidez, que com mais que você, né, esclareça que não está, que faça exames, enfim, que não está, e o paciente tem a convicção que está, surge-se um pensamento que a gente pode estar também descartando psicose durante esse pensamento. E observando também, Rodrigo, que o transtorno obsessivo compulsivo ele também está presente como transtorno de personalidade. Tá certo? Só que são, assim, personalidades que você observa na infância, na adolescência, com aquela criança mais simétrica, a criança que é mais organizada. Você entra no quarto da criança, é uma verdadeira obra de porque ele organiza tudo. Os caderninhos, tudo no cantinho, a caneta, tudo em uma sequência. Muitas das vezes, a contar coisas também. Você observa que a criança muda o padrão, só que assim, não é com um sintoma tão florido, né, sindrômico, como a síndrome que a gente geralmente vê no transtorno obsessivo compulsivo. Então, para que a gente possa observar bem, classificar bem, é sempre observar o paciente, a queixa que ele está trazendo, o comportamento que ele está fazendo para tentar neutralizar esse sofrimento psíquico, para tentar prevenir, muitas das vezes, aquele pensamento recorrente e de incerteza ou dúvida. Mas, assim, geralmente, um divisor de águas que a gente geralmente faz na psiquiatria é o tamanho do prejuízo e o tempo que o paciente gasta para tentar anular esses pensamentos que vêm na mente, Rodrigo. Doutor Irã, deixa eu abraçar a Kaline Freitas, está acompanhando aqui a nossa live. Você que está acompanhando também, um abraço que está em nossa live. Também a Joelma Assunção, doutora Kelly também, doutora Kelly Cabral acompanhando. E a mesma também já deixa um questionamento. Tem como evitar o toque, doutor Irã? Tem, né? Assim, essencialmente, a gente Isso é uma fala boa notícia, viu? que a gente tem que ter sempre uma reserva, né? O medo, ele é natural. O que nós vamos estar sempre fazendo um contra-argumento na mente é, essencialmente, anular esses pensamentos, tá certo? Então, assim, naturalizar sempre é bom e colocar a crítica acima de tudo, né? Sempre estar observando os exageros, né? Porque até o próprio paciente, no início, ele consegue perceber que está exagerando, buscar ajuda, entendeu? Quando já está iniciando, está saindo um pouco da rotina do dia a dia, que aquilo ali está sendo exagerado. Então, tratando bem, é tranquilo. E evitar, como a gente sempre diz, aquelas medidas gerais que nós utilizamos. Uma boa alimentação, uma boa atividade física, enfim, ter uma vida saudável através de todo o mecanismo que o paciente tem de proteger-se, mas proteger-se com segurança sem chegar a uma patologia. Então, sempre estar ali atento vamos dizer, as reservas que você tem para enfrentar diversas situações. Observe também que, em algumas situações de paciente com toque, Rodrigo, também pode exacerbar-se através de um gatilho, de um fator estressante X. Então, por exemplo, ele saber que um parente contraiu o vírus próximo, e aí ele entrar naquele desajuste que, eu entrei em contato com ele, eu também estou com o vírus. Então, se você não está sentindo nada, né? Então, primeiro, acalme-se, né? Se você não sentiu nada, você vai ter que acalmar-se. Eu não estou sentindo nada, tá certo? Então, primeiro, fazer sempre aquela crítica. Por mais que eu tive contato com aquele paciente, você não está sentindo nada, mantenha-se calmo. Não adianta você sofrer por antecedência, né? Você deve sempre estar norteando o seu dia a dia, né? Ocupando todo o espaço de tempo. Porque na pandemia a gente sabe que
o isolamento, o confinamento, ele é prejudicial. Então, a gente está aqui orientando sempre os pacientes a ter uma rotina fixa, para que até mesmo possa proteger o paciente de transtorno mental. Doutor Irã, deixa eu abraçar a Luana Nauana, que está acompanhando, a Luciene Dias, o psicólogo Humberto Júnior, que até essa semana estava numa live. Parabéns, Humberto Júnior, que estamos sempre acompanhando seu trabalho também. A Renata Araújo, a Marleide também, o pessoal da Medical Vita, sempre acompanhando lá na cidade de Solânia e também na cidade de Mari. O pessoal tem aqui até no Instagram do Dr. Irã alguns contatos para o pessoal poder estar também conversando com o pessoal da Medical Vita, também está agendando uma consulta lá na Medical Vita, psiquiatria e também psicologia. Dr. Irã, temos aí, o senhor pôde agora há pouco estar citando pessoas que tenham esse comportamento de organização e tudo mais. Vou colocar aqui algumas aspas. Quando podemos identificar que estamos normais, entre aspas, tá certo? Até porque a gente sabe que ninguém é 100% normal, não é isso, doutor Irã? Verdade. Mas vamos lá. Até quando a gente pode identificar que uma pessoa está tendo aquela certa organização mais obsessiva ou compulsiva, mais do que o normal? Então, a frequência de vezes que você observa que o paciente está organizando a mesma coisa várias vezes. Então, quando você foi lá, né, teve um contato X, lavou as mãos normais, fez a higienização das mãos, e automaticamente, segundos após, ou minutos após, vem aquele pensamento, mas será que eu lavei as mãos? Né? Será que eu higienizei? Eu vou fazer de novo. Então, você já gera um comportamento para anular aquele pensamento intrusivo, tá certo? Então, você vai identificar aí claramente como o paciente, a quantidade de vezes que o paciente está fazendo aquele ritual. Então, se você observar, o paciente chega a tomar banho várias vezes, 10, 20, 30, 40 vezes no dia. Então, isso nos chama a atenção. Saiu da rotina, saiu do que é comum, do que é natural. Né? Você observa o paciente, ele organizou a mesma coisa 5 vezes. Então, quem organizaria a mesma coisa 5 vezes? Então, a gente vai perguntar, mas por que organizou? Porque ele terminou de organizar e disse, alguma coisa não ficou legal, é preciso reorganizar outra vez. Então, ele faz toda aquela sequência de organização. Então, já nos chama a atenção. Então, esse ritual, essa característica é que nos vai colocar olho, né, no paciente. E, muitas das vezes, estar atento também a outras características como roer as unhas, para aliviar aquele sofrimento, aquela ansiedade. Né? Já estamos numa situação de pandemia, então a gente tem que estar atento a isso também. Então, estar atento ao comportamento. Né? E sempre questionar por que está fazendo aquela sequência de coisas. Porque geralmente ele vai dizer, não, porque eu acho que é preciso sempre se cuidar. Mas sempre você vai contra-argumentar. E por que o extremo? Né? E por que tanto? Não, porque sempre é bom se cuidar, né? Sempre é bom, nunca é ruim fazer demais. Então, você já vai argumentando e o paciente vai contra-argumentando sempre uma justificativa para aliviar aquele sofrimento psíquico que ele está sofrendo naquele momento. Então, sempre pergunto às pessoas, você está bem? Você se sente bem assim? Né? Porque se o paciente não tem prejuízo e o paciente se sente bem com alguns comportamentos, a gente tem que parar um pouco e refletir. Quando isso sai da rota, né, da vida cotidiana do paciente, que muda o padrão, que a gente diz, você sempre foi assim, né, é um divisor de águas para a gente. Então, a gente sempre está fazendo aquela investigação desde a infância, desde a adolescência, até a parte adulta, para a gente compreender o padrão de vida e o comportamento do paciente. Né? Porque se isso aconteceu agora, né, no período de pandemia, a gente vai começar a acender a luz do transtorno. Que se não tinha esse comportamento, ele adquiriu um comportamento excessivo, a gente já vai pensar em tentar diagnosticar de acordo, né, a que o paciente está sentindo, Rodrigo. Então, isso é interessante a gente estar observando o padrão de funcionamento e o padrão de vida do paciente
e o início dos sintomas para a gente caracterizar como transtorno obsessivo compulsivo. A doutora Bernadette faz uma citação. Quando esses comportamentos limitam a vida social, familiar e profissional, quando se pode notar, o senhor como psiquiatra inicia o tratamento, quando se nota que esse comportamento passou também a estar limitando a vida social, familiar e profissional? Então, para uma gama desses pacientes, primeiro o alívio desse pensamento, porque é aterrorizador, né? Você prejudicar, por exemplo, o dia a dia, não é legal. O paciente se dá conta, e muitas das vezes o paciente retarda procurar ajuda, porque ele acha que é normal. Ele acha que é de acordo com a situação, de acordo com o momento, que é natural, né? Só que aí não, alguém vai dizer assim, então, fulano, você já está tomando banho 10 vezes, né? Você checou a mesma porta, 20 vezes. Então, não é normal, né? Você já se deu conta que estava fechada, mas você andou 3 passos, 4 passos, voltou, parou pensando assim, será que eu fechei? Ou na hora que eu fui fechar, eu não fechei direito. E volta para aliviar esse sofrimento psíquico. Então, o próprio paciente se para e diz assim, eu já voltei a essa porta 20 vezes. Então, ele também começa a se dar conta que está saindo desse padrão. E aí é o momento certo de se procurar ajuda. E quando o paciente não tem a crítica que ele está fazendo alguma coisa fora do comum, por exemplo, você encontra o paciente com toque muitas das vezes, 12 horas da noite, higienizando a casa. Você pergunta ao paciente, então, que hora você começou a higienizar? Quando eu acordei. Aí que hora você continua higienizando a casa de novo? Às 12 horas, 1 hora da manhã eu estou higienizando. Então, aí você para, você passou pano quantas vezes na casa? Umas 30 vezes. Você organizou a cama quantas vezes? Umas 40 vezes. Né? Então, assim, é um exagero. O que vai nortear para a gente aqui é a quantidade e a tentativa do paciente de anular esse pensamento, Rodrigo. Então, sempre é bom aqui a gente estar orientando a nossos pacientes que busquem ajuda mais cedo. E se você já tinha o toque e intensificou na pandemia, refaça a consulta, volte a consulta, faça uma reavaliação de sua situação, porque muitas das vezes ele estava compensado sem o período de pandemia. Quando chegou a pandemia, desajustou tudo e o paciente pode se beneficiar de um ajuste de dose ou até mesmo de uma modificação terapêutica para que ele possa passar esse período de pandemia, Rodrigo, sem prejuízo, porque o que nós estamos focados aqui é na quantidade de prejuízo que o paciente tenha para que o máximo de afetações nas diversas áreas do paciente se possam ser atenuadas, Rodrigo. O tema de hoje, para você que está acompanhando, está chegando agora, transtorno obsessivo compulsivo, conhecido também TOC. Deixa eu abraçar a Gessila Azevedo acompanhando, João Batista, taxista, boa noite, viu, João Batista? Também a Sandrinha Trindade. A Cida Cabeleireira coloca o seguinte, a pessoa que tem o hábito de não concluir tudo que inicia, está fazendo uma coisa e de repente deixa e já inicia outra. Isso seria um tipo de toque, doutor Irã? Então, tem que observar bem qual é o objetivo, né, nesse ritual. Né? O toque em si, ele vai aliviar um pensamento que o paciente tem. Então, se ele está fazendo, por exemplo, a refeição, né, e ele fez a higienização da salada, e o paciente, na metade da higienização, ele não se importou mais e foi fazer outra coisa, não tem muita característica com o toque. O toque, essencialmente, ele vai estar caracterizado por um pensamento que o paciente tenha. Por exemplo, ele vai estar lá fazendo a higienização da salada e ele vai pensar, eu acho que tem aqui germes, que geralmente é terra, e geralmente tem estrumo, e geralmente ele vai associar estrumo a excremento e vai, vamos dizer assim, associar a questão de fezes e urina. Então ele vai lá e faz a higienização. Ele conclui a higienização, porque ele está tentando anular um pensamento que está na mente dele que possa estar contaminada ou que possa estar sujo aquelas folhas, enfim, que ela está higienizando. Então ela conclui porque ela tenta anular esse pensamento de contaminação.
Né? Não é diferente, por exemplo, de um paciente que deixa de fazer, por exemplo, a higienização para fazer outra coisa. Então, ele não está, vamos dizer assim, tendo um ritual nesse processo. Então, a gente caracteriza toque quando esse ritual ele tem um propósito de anular o pensamento repetitivo, entendeu? Então, isso vai acontecer. Tanto se ele está higienizando alguma coisa na cozinha, ele conclui, ele vai fazer a higienização da casa, ele vai fazer uma sequência, mas ele conclui tudo aquilo. Por exemplo, se ele está organizando uma coisa, ele vai organizar. Ele conclui aquela organização. E depois ele vai reorganizar de novo porque ele achou que alguma coisa não ficou legal. Então ele conclui a segunda vez. Né? E assim sucessivamente. Ele sempre vai concluir o que ele está começando a fazer para tentar anular o pensamento que está desorganizado. Então, é isso que a gente tem que estar observando. Outra coisa interessante que a gente não citou aqui, e que é interessante para vocês que estão aí nos escutando, por exemplo, pensamento escrupuloso. Então, o paciente, por exemplo, ora uma vez e ele acha que a divindade não escutou a oração dele, ora a segunda vez. Então, ele começa a fazer um ritual de oração, quando você pensa o paciente, ele está orando 10, 15, 20, 30 vezes. Muitas das vezes o paciente chega a ser uma coisa tão... para Deus me escutar, ele vai ficar orando de manhã até o horário de dormir. Chega a ser um exagero. Então, a gente vai estar aí tratando o exagero nesses pacientes, Rodrigo. Doutor Irã, sempre que a gente cita as nossas lives, todo domingo, a gente, não na última live, né, mas até por conta que o tema foi questão de alcoolismo na pandemia, mas nas lives anteriores a gente pode também estar citando sempre a criança, o adulto e o idoso. Vamos para o aspecto criança. Quando a mãe, quando o pai consegue assim identificar que essa criança tem um toque, até por muitas vezes alguns sintomas como uma criança e não gosta, às vezes, de pisar na terra, até por conta de um nojo, um medo ou algo do tipo. Poderia já se identificar, a partir daí, uma criança que tenha toque? Chora muito. Então, a criança ela evita, porque está sujo. E ele sempre vai estar citando que está sujo. Né? E ele não vai tocar. E assim, você vai argumentar que não, que está tranquilo, que está tocando aqui, eu estou tocando também. Mas só que a criança ela não vai tocar. E se tocar, ela imediatamente vai tentar lavar os pezinhos daquilo. Uma coisa é como ela está brincando. Uma coisa é observar, por exemplo, a gente vê a questão de sujeira na criança, mas a gente também vê muito a questão da simetria, de organização. Então, a criança está brincando com um determinado jogo de carrinho, ele coloca aquilo ali com a perfeição. Aí ele desmonta tudo e começa a fazer tudo de novo. Então, ele faz aquela sequência muitas vezes. Né? E se, por exemplo, alguém dizer, esse carrinho está dessa cor, ele vai tentar reorganizar aquilo tudo. Então, o que mais nos vai chamar a atenção na criança é a repetição que ela vai ter e o argumento que ela vai dar na hora que você vai perguntar. Mas por que você está fazendo de novo aquilo? Não, porque alguma coisa saiu errado. Ela não ficou bem aqui. Então, a criança é muito clara. Ela lhe responde na lata, né? Na hora, o que ela não entrou de acordo. Então, é mais fácil a gente identificar, porque esse comportamento ele vai seguir um padrão muito repetitivo e tentando anular esses pensamentos que ela tem, se é de sujeira. E muitas das vezes os pais fazem um medo tão grande do coronavírus que eles não entendem nem o que é o coronavírus. Então, muitas vezes causa pesadelo na criança, a criança ela fica assustada, ela evita de tocar em tudo, então tem que ter cuidado, e principalmente os adolescentes também nesse período de pandemia, com relação ao toque também, tem que dar uma atenção especial. E especial aqui ao alcoolismo na pandemia, como comorbidade, junto com o toque, Rodrigo. E é um dos critérios de diagnóstico e de comorbidade, mas um dos critérios de exclusão de toque. Tá certo, Rodrigo? Certo, doutor. Deixa eu abraçar aqui o Luiz Carlos, que está acompanhando nossa live. Boa noite. Maria agradece sua atenção e dedicação. Aqui agradecer até a Conceição, que me passando aqui. E nesse momento que eu falei sobre a criança, me toquei um pouco, viu, doutor? Mas olha, Dá para ver os livros organizados aí. Pronto. Mas essa aqui é o cenário aqui da nossa Conceição, viu? Mas olha, a Januílma, boa noite. Estou acompanhando a live daqui de Manaus.
Parabéns, agradecer a Janaína e também a live através da nossa internet e com certeza que chega aos recantos aqui do nosso Brasil e o pessoal lá em Manaus também acompanha, né, doutor Irã? Sim, um abraço a todos que estão nos acompanhando aí de Manaus, né? Um abraço de coração aos nossos ouvintes de Manaus. Deus abençoe a todos que nos estão acompanhando aí, assistindo a nossa live. Essa é a proximidade que a internet nos dá. O Edils Publicidade também acompanhando na cidade de Mari, a Salésia Alves acompanhando, também a Cida Cabeleireira agradecendo, ou agora há pouco o senhor pôde estar também levando a pergunta, o questionamento da mesma, a doutora Bernadette, ótima exposição, esclarecimento sobre o toque, a Eliette Gonçalves também acompanhando a nossa live. Também o Jefferson, doutor Irã, o toque é uma doença subnotificada. A pandemia poderá produzir milhares de novos pacientes. Vou até repetir, doutor Irã, o Jefferson que faz o seguinte questionamento. Doutor Irã, o toque é uma doença subnotificada. A pandemia poderá produzir milhares de novos pacientes? Sim. Já é um transtorno que nós estamos abrindo muitos olhos durante a pandemia, porque ele tanto vai se exacerbar durante e agora, como vai ser um dos transtornos reemergentes pós-pandemia. Então, estar atento aos sintomas e ao prejuízo do paciente e estar levando à população o que é o toque e como identificá-lo é muito importante para a família, até mesmo quem está de fora, observar e até mesmo orientar aquele excesso para aquele paciente que já está no início do toque. Então, fazer uma classificação, uma avaliação médica, uma avaliação psiquiátrica, psicológica, para tentar até mesmo identificar precocemente o toque, tá certo? Então, ela é muito subdiagnosticada, subnotificada no Brasil hoje. Então, é preciso estar atento aí a essa subnotificação e mais nesse período de pandemia, porque a subnotificação, muitas das vezes, vai levar o paciente muito grave para o transtorno, até mesmo para a avaliação do transtorno e com muito prejuízo. Então, o paciente já essencialmente tem um prejuízo, por exemplo, social, ele já vem com prejuízo familiar, já vem com prejuízo diverso, econômico, ele não consegue trabalhar e no trabalho desajusta a rotina dele, porque ele não consegue pensar em outra coisa do que aquele pensamento para tentar desviar aquele pensamento que está na mente dele. Então, a gente tem que estar aí atento e tem que estar levando para a população o que é o toque, para que as pessoas busquem ajuda com antecedência, Rodrigo. Doutora, deixa eu abraçar também a doutora psicóloga Penha Pontes, parabéns pela live, a mesma sempre realiza uma live também, excelente também, estávamos acompanhando, viu, doutora Penha? Também a Maria José Barbosa, Eliette Gonçalves, meu medo é fora do normal, mesma faz esse comentário. Também a Camila Andrade, oi, sou de Pitanga da Estrada e gostaria que você falasse sobre a depressão. A gente já teve um tema que foi falado sobre a depressão aqui em nossas lives, mas a gente pode voltar também a estar conversando sobre esse tema, que é um tema bastante amplo. Vamos estar aqui conversando com o doutor Irã para a gente poder marcar um dia. Também a psicoterapia, diz aqui a psicóloga, deixa eu ver, psicóloga... Raíssa, psicóloga Raíssa, isso. A psicoterapia tem importância essencial para o manejo das emoções e mudanças da forma. Também a Maria Muito Clara bom, Paiva muito bom pensamento. Muito bom, né, doutor Irã? Doutor Irã, já estamos nos aproximando do momento final, que o Instagram, infelizmente, não permite que passamos bons tempos aqui conversando, passaríamos horas conversando sobre o tema. Mas, doutor Irã, para a gente poder estar encerrando, para que o senhor possa estar até pontuando alguns questionamentos que não foram levados ao senhor na live de hoje, nesse domingo, e também aproveitando para que o senhor possa estar trazendo aquele conselho para as pessoas que estão passando pelo transtorno obsessivo-compulsivo. A todos que se identificaram com algum dos sintomas que elencamos aqui nessa noite, primeiro, busque ajuda. Não espere que o transtorno possa, muitas das vezes, afetar muitas áreas da vida para buscar ajuda. Então, a primeira parte do tratamento é você reconhecer que não está bem, tá certo? Então, os familiares sempre perguntando ao paciente, você está bem? Está tudo bem com você? Muitas das vezes contra-argumentando
o porquê de tantas vezes, o porquê de tanta checagem, o porquê de tanta limpeza, do excesso. Então, a gente vai tratar na psiquiatria sempre os excessos que causam prejuízo. Então, para a gente, é essencial tratar excessos. O natural, o óbvio, né? A precaução no período de pandemia, isso é natural. A higienização adequada durante o período de pandemia, isso é natural. O que nós tratamos é excessos. E sempre aqui oriento as famílias a se observar isso, esse comportamento em crianças, em adolescentes, cuidado com suicídio no período em pacientes com toque, gente. Isso é muito importante aqui estar trazendo para a população, porque isso causa um prejuízo terrível, porque o pensamento é tão repetitivo e tão intrusivo e tão persistente que às vezes o paciente tenta desistir de si mesmo. Então, vai aqui um alerta, busque ajuda, faça um acompanhamento, faça um tratamento adequado, evite as subnotificações da vida. Então, é importante estar atento a sempre buscar ajuda quando necessário. Quando você vê que saiu da rotina, quando causou prejuízo. E olhar sempre adiante e sempre olhar para o seu transtorno com a esperança de melhora. Porque, como aqui explicamos, o toque ele tem cura, ele tem tratamento. E para caso super refratário, ele tem controle. Então, esse pensamento ele pode ser atenuado, ele pode ser amenizado, ele pode ser controlado com terapia, mais medicações, mais tratamentos diversos. Então, sempre oriento as pessoas. Nesse período de pandemia, acalme-se, reflita bem, faça todo o período de higienização, faça tudo que esteja dentro da rotina e sempre identificar os excessos como patológicos e tratar tudo que tiver fora do padrão social, do padrão de vida que causa prejuízo. Se isso não causar prejuízo ao seu dia a dia, isso não causar impacto na vida do paciente, nem na vida social, a gente geralmente considera como natural. Mas sempre estar atento que um transtorno ele pode iniciar com um quadro, vamos dizer, que não causa qualquer impacto ao paciente, mas muitas das vezes, ao longo do tempo, longitudinalmente, a gente observa que aos poucos vai quebrando com a realidade e vai quebrando a questão do que é normal para a gente. E aí, quando vai observar o paciente, quando menos espera, já tem vários prejuízos nessa área. Então, busque ajuda, busque uma orientação. Se caso tiver dúvida se é toque, se é ansiedade, se é um transtorno diverso, vá a uma avaliação médica, vá a uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, para ver o seu estado de saúde, se aquilo que você está pensando, se aquele comportamento que você está tendo é normal, para tentar aí, como bem especificou aí várias pessoas que contribuíram na nossa live, essa questão de lidar com as emoções e tentar mudar a forma de encarar as situações do dia a dia. E é através disso que podemos ajudar as pessoas a aliviar seu sofrimento de uma forma simples, objetiva, natural e que possa, de fato, ajudar as pessoas. E quando não, aliviar o sofrimento, curá-las, Rodrigo. Então, essa mensagem que nós deixamos aqui e sempre sugiro um bom terapeuta que consiga aderir o paciente ao tratamento, que possa englobar o paciente no tratamento, que possa orientar o paciente em situações adversas, que possa estar, de fato, somando nesse processo de construção, nesse processo de melhora e resposta terapêutica do paciente. Recorde que uma boa adesão médico-paciente, profissional de saúde com o paciente, ele reflete diretamente no índice de resposta que se tem ao paciente. Aquelas consultas frias que muitas vezes não interagem, não entendem, muitas vezes sem empatia alguma, muitas das vezes não é adequado ao paciente e muitas das vezes o paciente abandona o tratamento por muitas vezes não ser entendido até mesmo pelo profissional de saúde. Então aqui deixo a minha mensagem e que Deus abençoe a todos do grupo e domingo que vem estaremos aqui falando de outros temas que possam ser de interesse de todos durante essa pandemia, de forma que venhamos a ajudá-los de forma positiva na vida, melhorando a qualidade de vida
e fazendo esse enfrentamento ao coronavírus com outro perfil que possa trazer para todos os usuários, até mesmo nossos ouvintes, alegria e conforto nesse período de pandemia. Forte abraço a todos, Deus abençoe, muita luz, paz e prosperidade nesse período. Estamos à disposição do pessoal aqui, caso queira tiver alguma dúvida no direct, que a gente vai estar também ajudando a esclarecer, ajudando as pessoas aí. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Até mais, Rodrigo. Um abraço, até mais. Para você, muito obrigado por estar aqui conosco, nos acompanhando. Até ao próximo encontro. Tchau, tchau. Próximo encontro, um abraço a todos que nos assistiram hoje. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.